Bom dia, Araxá! Começa agora o programa Bom Dia Prefeito. Muito bom dia, Araxá. Estamos dando início a mais uma edição do programa Bom Dia Prefeito. Hoje é sexta-feira, 14 de setembro de 2018. Prefeito Araceli, muito bom dia. Bom dia, Alexandre, o Geraldo Lima, nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, e minha saudação à população de Araxá. Prefeito, dando início ao nosso programa de hoje, trazendo um assunto nacional que já domina, todas as discussões do país, que é a campanha eleitoral. Como que o senhor tem visto todo esse processo? O processo realmente está entrando numa fase muito perigosa, bastante explosiva até, em que os candidatos parece que estão no desespero ou no afã de ter uma campanha muito curta, se atracam de uma maneira realmente nunca vista, não é isso? Numa disputa política, principalmente a nível nacional. Então é uma campanha que nós temos que ter muito cuidado com ela, não apenas quanto aos candidatos, mas principalmente quanto às consequências de quem vier a ser vitorioso. Prefeito Araceli, e os candidatos, principalmente os presidenciáveis, expondo muito, inclusive a ponto de serem agredidos, Eu acho que estão, às vezes, se excedendo, não é isso? No exercício livre da democracia que permite aos candidatos se expressarem, cada um a seu modo. Então, um episódio acontecido com o deputado Jair Bolsonaro em Juiz de Fora é uma prova evidente desse acirramento. Acho que isso é bastante perigoso, porque uma situação dessa pode desencadear efeitos imediatos, em sentido contrário. Eu conheço perfeitamente o candidato Jair Bolsonaro, estive com ele diversos anos, em diversos mandatos em Brasília, uma pessoa boa, mas tem um gênio muito explosivo. Acho que isso realmente contribui para esse acirramento de ânimos. E não é só ele não, outros candidatos também estão se excedendo, são menos expressivos, mas estão aproveitando o seu pouco conhecimento e o pouco tempo que tem de televisão para jogar lenha na fogueira. Acho que isso é prejudicial ao Brasil. A repercussão desse incidente está correndo o mundo. Alguém diz, mas o candidato ganhou com isso. Eu acho que não ganhou. Eu acho que a vida está acima dessas coisas todas. E ele correu seríssimo risco de morte com essa ação impensada, destemperada, alucinada do seu agressor, o que faz com que as pessoas reflitam bem que esse clima é um clima que tem que ser discutido e não virar um pomo de discórdia ao ponto de levar as pessoas a se agredirem e a se matarem. Isso é contra todos os preceitos da democracia. Entendo que tanto o candidato Jair Bolsonaro, como Ciro Gomes, Geraldo Alckmin e tantos outros, eles têm pleno direito de expressar os seus pensamentos, têm a obrigação de mostrar os seus planos de governo, de ter esse contato com a opinião pública nacional, e isso é salutar. Faz parte da democracia, mas eles têm que ter cuidado também de, no palanque, não ficar acirrando os ânimos, porque eles podem ser, inclusive, as próprias vítimas, como aconteceu. Mas eu gostaria de dizer, não como prefeito de Araxá, não como ex-deputado federal que foi colega de Jair Bolsonaro em Brasília, mas como cidadão brasileiro, eu acho que o Brasil merece mais respeito, principalmente daqueles que se propõem a ser o presidente da República, a governar esse país. É preciso moderação, é preciso propostas, é preciso visão de futuro, é preciso entrega para coibir os excessos, mas dar à nossa população mais segurança, mais tranquilidade e apresentem planos de governo, propostas. Isso que a população quer sentir dos postulantes. Então, esse episódio lamentável que vitimou de maneira bastante perigosa o candidato Jair Bolsonaro serve de advertência não apenas para a presidência da República, que isso não aconteça nos estados e não aconteça também nos municípios, porque é um péssimo exemplo aquilo que foi dado e tão divulgado assim, de uma maneira tão, não digo assintosa, mas tão assim grandiloquente por parte da imprensa a nível nacional. Mas desejo que o deputado e candidato Jair Bolsonaro tenha um pronto e breve restabelecimento, porque ele tem família, ele gosta daquilo que faz, mas o faz com muita contundência. Isso realmente é mal e ficou provado. Mas nós lamentamos. Prefeito, esse episódio de Juiz de Fora, na avaliação do senhor, faz com que os candidatos mudem a abordagem junto aos eleitores? Eu acredito que sim. Eu acho que quem provoca recebe
às vezes em dobro, o efeito da sua provocação. De um modo geral, o eleitorado brasileiro não deveria ser provocado, ele deveria ser incentivado a tudo aquilo que o candidato propõe a fazer de bom e de bem para a população. Acho que incitar a violência não é uma boa política. O controle da violência, o controle da segurança, a educação social, a extirpação dos fatos que geram a violência é que tem que ser combatido. A população quer realmente segurança, quer tranquilidade. Ela não quer ser convocada para a guerra. E nós entendemos que essa tem que ser uma política de propostas, se é que nós queremos mudar o Brasil. E o Brasil não é apenas um país violento. O Brasil não é apenas um país com todas essas deficiências que são tratadas em público. O Brasil é um país de esperança, o Brasil é um país que quer crescer, é um país que tem tudo para ser realmente uma grande referência a nível mundial. Então é preciso atacar as causas, isso que afetam o nosso país e se dê soluções. Quem se propõe a dirigir o país tem que ter o conhecimento daquilo que faz, mas consciência daquilo que fala. Por falar nessa questão nacional, prefeito, nós tivemos um belo exemplo em Araxá, que foi uma demonstração de civismo muito grande nesse desfile de 7 de setembro. Olha, eu diria, Alexandre, foi o melhor desfile de 7 de setembro que eu presenciei e participei em Araxá. Por quê? Porque diversas cidades no Brasil se omitiram. Diversas cidades do Brasil deixaram de fazer o desfile de 7 de setembro, alegando uma série de razões, inclusive da falta de recursos. Eu acho que, nesse caso, o investimento teria que ser válido, teria que ser necessário, porque é um momento que nós estamos nos aproximando de uma sucessão a nível nacional, a nível estadual, onde os destinos do país podem ser mudados e devem ser mudados. Então, dizer que o desfile de 7 de setembro é oneroso e por isso eu não vou fazer, eu acho que foi uma falha muito grande de centenas de cidades que fizeram isso no Brasil, cidades, inclusive, que tinham condições melhores do que a Araxá para não correrem do dia 7 de setembro. Então, eu queria cumprimentar aqui toda a população de Araxá que compareceu em massa, que realmente enfeitou as nossas ruas com verde e amarelo. Queria agradecer aqui todos os participantes de todas as entidades que fizeram esse desfile, mas principalmente eu queria agradecer a Secretaria de Educação, através da GECI, através das nossas diretoras, através dos nossos alunos, dos nossos professores, que deram uma demonstração de cidadania, uma demonstração de brasilidade, desfilando no 7 de setembro, que se fosse olhado em outra época, diriam assim, mas foi um desfile pobre. Ele foi muito rico, porque o conteúdo é a visão realmente de um país maior, de um país que está superando as suas próprias dificuldades, não é isso? Desfilando em praça pública, e a gente notava, tanto nos participantes, como nos professores, como naqueles que conduziam os participantes, aquela garra de brasileiro que falta muito às vezes o nosso país, principalmente nesse momento de disputas. Então o desfile para mim teve essa característica. Foi um desfile com o qual eu vibrei. Araxá não se encolheu, Araxá não se entregou, Araxá não se arrefeceu. Comemorou o 7 de setembro por ser a data da nacionalidade brasileira. E a prova do envolvimento popular, prefeito, é que os cálculos são de que mais de 5 mil pessoas estiveram no desfile, né? Desfilando, mais de 5 mil pessoas desfilando, carregando a bandeira do Brasil, de Minas e de Araxá. Agora os participantes que encheram as nossas vias públicas foram milhares. Então, acho que é um sentimento que o Araxá pode se orgulhar muito dele. O senhor falou aí, parabenizando toda a equipe da Secretaria de Educação, a administração municipal que vem fazendo muitos investimentos nesse setor e, obviamente, que os resultados já começam a aparecer, né, prefeito? Nós tivemos aqui as escolas da rede municipal de ensino de Araxá se destacando no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é o IDEB, com nota acima da média e ficando com notas melhores do que a média nacional e estadual. Isso mostra realmente que o trabalho tem sido bem feito. Muito bem feito, e aproveito para, mais uma vez, cumprimentar a Secretaria de Educação, cumprimentar as nossas diretoras, as nossas professoras, enfim, a administração, porque isso é um ato coletivo, e dar à cidade de Araxá essa vanguarda que a coloca acima de muitas e muitas cidades, de um porte muito maior, de uma riqueza muito maior e de uma responsabilidade muito maior. Dar a Araxá esse título, acho que é um galardão que nós devemos ostentar com muito orgulho, porque ultrapassar a média nacional, ultrapassar a média do Estado e dizer que Araxá se coloca na vanguarda da educação nesse setor do ensino fundamental, esse ensino que prepara
a criança, o jovem, para outros desafios dentro do ensino, é realmente um feito extraordinário, porque o jovem sai das nossas escolas, do ensino fundamental, aptos a penetrar em qualquer outro setor de ensino, tanto médio quanto superior. Então, realmente é uma grande vitória. Estar acima da média nacional, estar acima da média estadual e bem acima, realmente para a nossa cidade é um motivo de muito orgulho. Araceli, e vamos partir agora para a questão das obras no município. Nós tivemos a semana passada a visita aqui em Araxá do presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o desembargador Nelson Moraes, que apresentou ao senhor e a outras lideranças do município o projeto de construção do novo fórum da comarca de Araxá. Realmente foi uma grande data, foi um grande momento. Eu acho que foi uma homenagem justa que se prestou ao Poder Judiciário de Araxá, na figura dos nossos juízes, dos serventuários da justiça, dos nossos profissionais do direito, e que vai dar a toda a nossa população muito mais tranquilidade, muito mais segurança, porque o prédio que já está em construção do Fórum de Araxá, e que substituirá os 2 fóruns que são usados até hoje pela Justiça Araxaense. Ele é realmente um prédio imponente, de 5 andares, acima de 6.000 metros quadrados de construção, feito junto lá do centro administrativo. Gostaria de saudar aqui o Dr. Fausto e, saudando o Dr. Fausto, saudar todo o Poder Judiciário de Araxá, que compareceu em massa, a todos aqueles que trabalham nesse setor, e trazer ao Judiciário de Araxá o reconhecimento e o agradecimento do prefeito por termos aqui juízes altamente qualificados, magistrados que honram e dignificam a função que exercem, que dão tranquilidade à nossa cidade, que dão clareza às suas posições e às suas conduções nos diversos cargos em que são convocados ao julgamento. Aproveito isso, é um ganho extraordinário da cidade, mas é uma homenagem ao Poder Judiciário de Araxá, a qual eu quero render também as homenagens do Poder Executivo. E da mesma forma que o Ministério Público teve uma bela sede também implantada lá próximo ao antigo prédio da Camig, o Judiciário passa a ter também essa disponibilidade. Eu acho que nós temos realmente que nos orgulhar, tanto com o Poder Judiciário como com o Ministério Público e o poder de segurança que hoje forma uma rede em torno dos interesses de Araxá. Gostaria de cumprimentar e agradecer a presença do presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Nelson Moraes, filho de Patos, praticamente um elemento do nosso setor, altamente competente, altamente, digamos, participativo e que tem por toda a nossa região um carinho muito especial. Nós tivemos com o desembargador presidente uma conversa bastante agradável, uma conversa bastante setorizada para as dificuldades da nossa região, e o desembargador nos disse ainda que ele construirá 30 prédios em Minas Gerais, no porte desse de Araxá, e que o Fórum de Araxá é um dos primeiros que se constrói. Tudo isso com verba do próprio Poder Judiciário, sem onerar os cofres do Estado. Então, eu acho que é um grande feito que deveria ser seguido, que deveria ser copiado por outras instituições. Então, realmente, foi um ganho para a cidade de Araxá. O que vai enriquecendo, não é isso, inclusive aquele setor, onde já está o Poder Legislativo com a Câmara Municipal. Se instalará ainda esse mês o Poder Executivo no prédio já em fase final de construção. Agora vem o Poder Judiciário. E ali nós temos também um complexo de saúde também e temos o cartório eleitoral. Então nós estamos levando para aquele setor todo esse aparato de instituições que são, na verdade, o cérebro da nossa cidade em todos os setores. Prefeito, inclusive todos tiveram na ocasião a oportunidade de visitar o local das obras que já iniciaram. Exatamente, inclusive ali nós fizemos simbolicamente o lançamento da pedra fundamental de uma obra que já estava sendo trabalhada para ser implantada. A obra deve, no seu custo original, chegar a mais de 17 milhões de reais. E o que vale dizer que a área que estão utilizando, que é uma área nobre também, foi doada pela prefeitura para se implantar ali o centro do Poder Judiciário de Araxá. É mais uma participação do município num pleito de gratidão e de reconhecimento pelo trabalho que o Judiciário vem prestando à nossa cidade. Vai ser uma obra que fará com que Araxá, a cada obra que realiza, consegue fazer uma melhor do que a outra.
Prefeito, e a administração municipal também segue investindo em obras importantes para a cidade. Quem passa lá pelo bairro Silvéria já vê em andamento o início das obras da nova praça que está sendo construída bem ao lado da Escola Alice Moura. Exatamente, nós estamos construindo uma bela praça ali. Só falta, lamentavelmente, entre a praça do Alice Moura, o Dom Quixote, cuja licitação foi cancelada, o cancelamento ordenado por nós, porque a empresa que venceu a licitação de Belo Horizonte demonstrou que não tinha condições de tocar uma obra daquele vulto. Até porque, na própria licitação, na planilha de custos, ele chegou a colocar 30% a menos daquilo que tinha sido estimado. Ora, numa época em que os custos é um dos pilares da licitação, se uma empresa chega a dar 30% numa obra acima de 3 milhões, ele está realmente fazendo uma confissão prévia de que não tem condições de executar essa obra, e se nós entregássemos essa obra a essa empresa, certamente no nosso mandato nós não conseguiríamos chegar ao fim da obra e nem ver a sua utilização. E tanto prova que, lamentavelmente, a empresa não conseguiu fazer o depósito de calção exigido para o início das obras e para a autorização do início da construção. Então nós tivemos que cancelar, chamar o segundo colocado que declinou, o terceiro que declinou, o quarto que declinou, enfim. Era uma obra para nos causar problema e que realmente visava inteiramente participar para depois paralisar e tentar nos questionar para a sua finalização. Mas a nova licitação já está em curso e brevemente nós teremos uma firma que tenha realmente condições mínimas para executar a obra, que é o projeto do Dom Quixote realmente, tanto como do Alice Moura, como da praça que está sendo construída em seguida, é um projeto muito bonito também. Prefeito Araceli, essa semana o secretário de Obras, Sebastião Donizete, esteve em Brasília levando o relatório de obras a serem executados em Araxá com aqueles recursos de 45 milhões de reais que foram empenhados pelo governo federal? Olha, o Sebastião Donizete ontem foi a Brasília levando toda a estrutura das obras que nós estamos cadastrando em Brasília para serem analisadas e seja providenciado já a assinatura do contrato com o governo federal através do Ministério da Integração Nacional. O Sebastião Donizete levou todas as demandas que nós estamos pleiteando nessa fase e brevemente nós estaremos assinando o contrato, e levou também toda a documentação exigida para esse fim do Ministério. Eu gostaria de dizer que, como já afirmei aqui, a grande preocupação nossa, eu já teria dito isso à população, primeiro é restaurar todos os bairros da nossa cidade. Então essa é a prioridade 1 do encaminhamento que o Donizete fez ontem. E os bairros, eu gostaria que o Geraldo Lima, que está aqui conosco, o secretário do Desenvolvimento, fizesse a leitura para conhecimento da cidade, quais bairros que serão enquadrados nessa primeira etapa que nós entregamos ontem em Brasília e que brevemente estaremos assinando o contrato para a execução. Então eu gostaria que o Geraldo fizesse essa demonstração, que inclusive ele participou conosco junto com o Sebastião Donizete e com a engenheira Juliana, do levantamento desses bairros. E atende, vou dizer aqui com muita disponibilidade, atende também a diversas reivindicações, não só dos moradores, mas também dos nossos vereadores, que têm pleiteado essa restauração dos nossos bairros. Então, para conhecimento da cidade em primeira mão, eu gostaria que o Geraldo fizesse essa leitura. Secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovações Tecnológicas, Geraldo Lima Júnior, bom dia. Bom dia, senhoras e senhores. Prefeito, antes de fazer a leitura aqui dos bairros, eu queria, com a sua permissão, fazer um comentário que essas providências de atender o anseio da população do centro e dos bairros também despertam o interesse de investidores na cidade. Isso promove o desenvolvimento econômico, promove o desenvolvimento turístico da cidade, porque a partir das ruas bem tratadas, da mobilidade urbana, da onde as pessoas têm uma boa convivência, isso desperta realmente o prazer das pessoas, o prazer dos habitantes, dos araxaenses, e ressalto, desperta também o interesse do investidor, dos empresários, de virem para cá e de instalarem suas empresas aqui, gerando emprego e renda para a população. Então, nessa reunião, o prefeito determinou que uma relação extensa de bairros fosse contemplada, e aqui eu gostaria de fazer a leitura do nome dos bairros para que a população de Araxá tome esse conhecimento. O bairro Barreirinho, o bairro São Domingos, o Orozino Teixeira, a Vila Fertiza, a Via Verde,
o bairro Boa Vista 2, o centro da cidade, o bairro Novo São Geraldo, o bairro Leblon, o bairro São Cristóvão, a Vila Santa Luzia, a Vila Guimarães, o bairro Pedro Pesutti e a Vila Santa Casa, o bairro Boa Vista, o bairro Parque das Flores, o Santa Rita, o Alvorada 2, a Avenida Wilson Borges, a Avenida João Paulo II, o bairro João Ribeiro, a Vila Silvéria, a Rua Brígido de Melo, o bairro Salomão Drummond 2, o Monte Verde, a Boca da Mata, o Pedra Azul, e o prefeito determinou também que concluísse as obras de asfaltamento do Distrito Industrial. Portanto, prefeito, são 27 localidades que serão beneficiadas, totalizando aí mais de 800 mil metros quadrados de pavimento asfáltico recuperados. Completamente restaurados. Nós não vamos fazer o tapa-buraco, vamos restaurar todos esses bairros. E gostaria de dizer o seguinte: nós estamos cadastrando quais são os bairros que serão atendidos. Esses bairros terão esse serviço completo desde a base até o seu asfaltamento. E o que eu acho mais importante é que nós estamos atendendo praticamente todos os bairros numa situação de prioridade. Porque, ressalto também, porque diversos bairros da nossa cidade já foram asfaltados em nossa administração. Mas nós queremos contemplar todos. E para esse rol de bairros que nós estamos apresentando aqui, para sua restauração e asfaltamento, nós colocamos um preço que vai ser analisado pelo Ministério. Ele supera os 20 milhões de reais só nos bairros, porque o restante nós aplicaremos em outras obras. E uma delas, possivelmente, será o viaduto da Avenida Amazonas, com todo o seu desafio, mas em toda a sua grandeza e em toda a sua necessidade. É algo que nós colocamos também como prioritário aí. E outra situação também que nós colocamos aqui, dentro desse recurso já empenhado pelo governo federal, a extensão da Avenida Senador Montandon, abaixo da Igreja do Rosário, passando pelo viaduto ali da Damas Drummond. Vamos duplicar aquele setor até nos encontrarmos lá na Praça Santa Rita, onde, a nosso ver, deverá ser implantada definitivamente a Ítalo Rosa, que já está em fase adiantada do seu término. Então são as prioridades que nós alocamos aí, cujos recursos são inteiramente suficientes para contemplar essas obras. E realmente, se algum bairro, algum setor pode ficar fora dessa relação, acredito que o recurso que nós temos dará para sanar realmente essas deficiências. Então é uma notícia boa que nós estamos transmitindo à cidade de Araxá, dentro do nosso compromisso de dar aos bairros o mesmo tratamento que nós damos à cidade, porque os bairros nada mais são do que a extensão e o crescimento da cidade. Para mim, o bairro e a cidade, um é complemento do outro. Então não se justifica você, às vezes, trabalhar o centro e esquecer os bairros, até porque é nos bairros, talvez, que viva a população mais esquecida, mais, digamos, periférica, mais abandonada até. Eu acho que isso tem que acabar. Araxá não pode ter um cinturão de pessoas desassistidas. Elas têm que ter o mesmo tratamento que cada morador do centro da cidade tem. Não apenas nas unidades de saúde, não apenas na educação que nós estamos levando, não apenas nos ginásios cobertos, nas praças que estão acontecendo, mas principalmente naquela alegria de morar realmente numa cidade que se estende por todos os lados, recebendo o mesmo tratamento da administração. A nossa visão é essa. Não estamos dentro desse recurso tentando fazer qualquer obra que não fosse da necessidade de dar a Araxá uma questão de igualdade entre todos aqueles que moram em nossa cidade. Então, espero que dentro de pouco tempo nós estejamos com uma frente de obras estendida em todos os bairros da cidade de Araxá, porque é possível fazer sim. Prefeito, uma grande notícia essa da duplicação da Avenida Senador Montandon, ali da Igreja do Rosário até a rotatória da Igreja Santa Rita, uma vez que esse trecho já representa um gargalo ali no tráfego de veículos, né? Olha, todas as vias que nos levam aos bairros de Araxá já estão realmente praticamente estranguladas pelo excesso de veículos. Talvez Araxá seja proporcionalmente Minas, uma das cidades que tem maior volume de veículos que transitam pela cidade, e lamentavelmente agora infestado pelas carretas também, mas que nós vamos tirar. Mas eu acho o seguinte: nós temos que entender
Nós temos que abrir as portas da cidade através da mobilidade urbana para que ninguém fique sitiado no centro da cidade ou rodeado pelo cinturão da indiferença das administrações, que não olham com os mesmos olhos e com o mesmo sentimento pela população como um todo. Então é uma homenagem que nós prestamos aos bairros de Araxá, é uma homenagem que nós prestamos a toda a população de Araxá. Eu queria ainda, Alexandre, antes de encerrar o programa, deixar bem claro o seguinte: nós estamos próximos a instalarmos lá, com a anuência da população e com a consciência daqueles que veem que nós temos que realmente dar vazão ao crescimento da cidade, nós estamos próximos de iniciar a construção lá do viaduto da Rua Uberaba. Mas eu repasso para a população, mais uma vez, essa situação. Aquele viaduto será feito às expensas da prefeitura. 22 casas já foram desapropriadas. O projeto já está praticamente pronto e vai ser um projeto lindo. Vai enriquecer muito aquela região. E esse será feito inteiramente com os recursos do município. Quanto ao viaduto em direção a Ítalo Rossi, nós vamos aproveitar parte daquele viaduto que já está pronto e fazer a segunda etapa, porque nós vamos duplicar aquele local. Realmente, a margem direita de quem sobe, porque aquilo ali é a área da prefeitura, que infelizmente foi uma área praticamente invadida, e nós já estamos realmente tomando as providências necessárias para que a invasão não prejudique o crescimento da cidade. Então é por ali que nós faremos então a implantação da continuidade, fazendo o encontro ali de duas avenidas estruturantes, que é a Senador Montandon com a Ítalo Rossi. Então Araxá com isso vai realmente ganhando essa extensão. Prefeito, chegamos ao final de mais uma edição do Bom Dia, Prefeito. Olha, os meus agradecimentos a todos pela participação e particularmente eu quero agradecer aqui a cidade de Araxá, que tem sido muito generosa conosco, que tem entendido as nossas dificuldades, que tem nos ajudado realmente a cuidar desta cidade que não pertence ao prefeito. Pertence ao Araxá de hoje, mas se Deus quiser pertencerá muito mais ao Araxá de amanhã, quando nós entregarmos o comando da cidade para quem vier nos suceder. Então quero agradecer à população de Araxá por todo esse apoio que nos possibilita fazer tudo aquilo que nós estamos fazendo. Fiquem com Deus, até a próxima semana. Termina aqui o programa Bom Dia Prefeito. Um abraço e até a próxima semana.